Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 9 de outubro, celebramos o 28º domingo do Tempo Comum. Que as graças divinas encham mais uma vez as nossas vidas no dia de hoje. No evangelho desse domingo, acompanhamos Jesus curando 10 leprosos que o encontraram pelo caminho. Apenas um dos doentes nota o milagre realizado pelo Cristo e retorna para agradecê-lo. Deus realiza diariamente milagres em nossas vidas que não percebemos. Quanto mais próximos ao seu Filho nós nos encontramos, adquirimos uma melhor visão para notar, agradecer e glorificar as ações de Deus em nossas vidas. Se você deseja aumentar a sua gratidão ao Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar abrindo os olhos de um irmão perdido. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje fala para a gente sobre gratidão. O evangelista começa dizendo que Jesus estava viajando, e quando Jesus passou por uma região entre a Galileia e a Samaria, ele ouviu longe alguém chamando pelo nome dele. A gente não sabe como essas pessoas, eram 10 homens, ficaram sabendo quem era Jesus, mas a notícia tinha chegado lá neles, e de longe eles gritavam chamando por Jesus, chamando a atenção de Jesus. E quando Jesus ouve o seu próprio nome, ele se volta para essas pessoas e vê que são 10 homens e entende logo qual é o problema deles. Esses homens são leprosos e por isso eles não podem chegar perto de Jesus para fazer o seu pedido. No tempo de Jesus, lepra não tinha cura, e é uma doença relativamente bastante virulenta. As pessoas tinham medo de pegar lepra, por isso toda pessoa leprosa tinha que ficar, ou melhor, tinha que viver longe de pessoas saudáveis. A lei de Moisés determinava 100 passos de distância. As pessoas tinham mais ou menos uma ideia do que era isso, e elas tinham que se manter assim. Jesus vê aqueles homens longe, chamando por ele, e percebe que eles são leprosos. Pessoas leprosas num tempo em que não havia cura, eram pessoas que de longe todo mundo via
que estavam muito machucadas. Essas pessoas tinham que ir enrolando seus dedos, sua orelha, seu nariz. Elas viviam enfaixadas, porque acho que eu não preciso dar maiores explicações, você sabe o que ia acontecendo. Esses homens gritam pedindo ajuda para Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade da gente, tem pena da gente. Talvez esses homens fossem motivo de pena para muitas pessoas, mas eles queriam que Jesus tivesse pena deles, porque quando Jesus tem compaixão de alguém, é diferente. Às vezes nós temos pena de pessoas que estão sofrendo, mas essa pena não chega a nos remexer até que a gente faça alguma coisa por essa pessoa. A nossa pena, às vezes, é só um sentimento, que logo a gente esquece. Mas com Jesus não é assim. Quando Jesus tem compaixão de alguém, o coração de Jesus se comove, e ele chega perto, e ele faz alguma coisa. Jesus nunca fica insensível, e nunca fica imóvel diante da dor de alguém. Eles sabiam que a compaixão de Jesus era diferente, por isso eles pedem ajuda para ele. Jesus então, sabendo qual é o problema daqueles homens, sofrendo com eles, Jesus diz para eles uma coisa que deve ter soado para eles muito esquisita, mas que eles entenderam no coração deles que era um desafio. Jesus não vai lá até eles, Jesus grita de longe: vão se apresentar aos sacerdotes. Naquele tempo, se acontecesse um milagre e uma pessoa ficasse curada de lepra, ou se na verdade não fosse lepra e ela ficasse boa, para que ela pudesse voltar a conviver com pessoas saudáveis, ela tinha que ir até um sacerdote, e o sacerdote iria olhar, e vendo que as feridas tinham fechado, e as manchas tinham clareado, o sacerdote iria dizer: ok, agora você pode voltar para junto dos seus. Irmãos, quando uma pessoa era acometida de lepra, ela tinha que ir embora de casa. Ela tinha que ir procurar outras pessoas leprosas com quem conviver. E aí um ajudava o sofrimento do outro, um tentava estender a mão para o outro, mas essas pessoas se juntavam para morrer. Para que essa pessoa curada de lepra pudesse voltar para casa, o sacerdote tinha que examiná-la e dizer: você está limpo, pode voltar. Quando Jesus diz para aqueles homens a 100 passos de distância: vão procurar um sacerdote, Jesus está dizendo para eles: comecem a agir como pessoas saudáveis. E eles tinham uma opção: ou eles pensariam, esse Jesus não é tudo o que disseram para a gente gente pensou que ele ia nos curar, e ele manda a gente ir procurar um sacerdote, como se a gente já tivesse bom. Ou eles pensariam assim, e voltariam para o deserto, ou eles pensariam: se Jesus é tudo o que disseram para a gente vai fazer o que ele diz, e quem sabe alguma coisa vai acontecer. E eles escolheram a segunda opção. Se Jesus disse: andem como pessoas curadas, vão até o sacerdote, é isso que a gente vai fazer. Eles devem ter dado uma respirada funda, se encheram de coragem e começaram a caminhar na direção de um lugar onde eles sabiam que poderiam encontrar um sacerdote. E São Lucas escreve para a gente uma frase linda: enquanto caminhavam, perceberam que estavam curados. Irmãos queridos,
Existem coisas na vida da gente que a gente só percebe que vai sendo curado delas na medida em que a gente caminha. Se a gente se entrega à dor, se a gente se entrega ao desânimo, se a gente acredita que as limitações que o sofrimento, que a cruz trouxe para a gente, são tão grandes que não deixam mais a gente caminhar, a gente se embola com a dor da gente num canto, e ali a gente fica. Mas se a gente descobre que apesar de estar doendo, a gente pode caminhar, apesar de ter dor, essa dor não é maior do que a gente, não é maior do que Deus, a gente tenta caminhar do jeito que dá, às vezes meio trôpego, outras vezes tendo que parar de vez em quando para respirar. A gente vai caminhando do jeito que dá, e enquanto a gente caminha, a gente percebe como Deus está sustentando a gente, como Deus está curando a gente, e está fazendo isso desde lá do fundo da nossa alma. Eu não sei qual é o nome da dor que você tem hoje, talvez você tenha mais de uma. Para uns é a dor da saudade, do luto por tudo que a gente está vivendo nesse tempo. Para outros é a dor do desemprego, da dificuldade financeira. Para outros é a dor da solidão, porque as pessoas com quem a gente contava, de repente a gente não consegue mais contar. Para outros é a dor de ter que enfrentar uma doença que está, fazendo a gente se sentir tão frágil, pegar tão de perto a fragilidade da gente. Eu não sei qual é o nome da sua dor hoje, mas eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem a sua ou as suas. Hoje a gente tem uma opção: ou a gente se enrosca com a dor da gente e se embola com ela e deixa ela tomar conta do nosso coração, e a gente começa a ficar com aquelas minhocas na cabeça. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não merecia, não podia estar sendo assim, eu não sei mais o que fazer. E esse negócio vai crescendo aqui dentro e vai entregando a gente à apatia. Ou a gente escolhe como esses homens escolheram, do jeito que der, apesar de tudo, eu vou caminhar. E enquanto a gente caminha, de repente a gente percebe, não é que Ele está me curando, não é que Ele está me sustentando, não é que Ele está me ajudando. Olha, eu pensei que eu não ia dar conta, eu estou superando um limite que eu próprio tinha criado para mim, e não é que hoje, com a ajuda dEle, eu dei um passo adiante. Sabe, irmãos, quando a gente está muito machucado, quando a dor é muito grande, o passo adiante pode ser uma coisa aparentemente tão pequena, mas a gente precisa reconhecer que é um passo. Não sei se algum dos irmãos já passou por uma depressão braba. Quando você está numa depressão braba, você não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de levantar da cama, de se alimentar. E se você conseguiu hoje tomar banho, o que você não conseguia há 1, 2, 3 dias, pode parecer algo tão pequeno, não é pequeno, você está caminhando. E enquanto você caminha, de repente você vai percebendo, Ele está indo comigo, e enquanto eu caminho com Ele, Ele me toca, Ele me cura, Ele me acalma, Ele me renova, Ele me dá forças que eu não tinha. Enquanto caminhavam, perceberam que estavam curados. Também é assim na vida da gente. A gente não fica pronto para depois caminhar, a gente se apronta, a gente é aprontado por Deus à medida que a gente caminha. Você sabe que tem limites, você sabe que está num momento de fragilidade, ok, não é hora para você se cobrar,
como se você estivesse no seu 100%, mas o passo que você puder dar hoje, ele é precioso. E enquanto você caminha, olha para você mesmo e diga: Ele está me ajudando, eu consegui. Aqueles homens foram 10, curados no varejo, assim, perceberam que estavam curados, e então 9 se perderam de 1. 9 homens curados pensaram: eu tenho que me mostrar para o sacerdote, eu tenho que ir lá, eu tenho que voltar para casa, eu tenho que, sabe? Ficaram agitados e tocaram o caminho para frente. Apenas um, quando viu que estava curado, voltou para lá onde ele tinha encontrado a cura. Ele agora sabia que podia chegar perto de Jesus. Ele sabia agora que não tinha mais marcas, não tinha mais feridas. Agora eu estou curado de verdade. Eu agora não preciso ficar a 100 passos dele. Eu agora posso pegar nele. E a Bíblia diz que esse homem voltou atrás, procurou Jesus, e quando o encontrou, se jogou nos pés de Jesus e agarrou os pés de Jesus, agradecendo. Irmãos, dos 10, o que foi curado por inteiro foi esse. Os outros foram curados de machucados que estavam do lado de fora, bem à vista. Esse foi curado dentro, porque eu não sei há quanto tempo ele era leproso, mas depois de você ficar 1, 2, 10 anos se sentindo, desculpe a expressão, um desgraçado, se sentindo alguém marcado para morrer, depois de você ficar 10 anos convivendo com pessoas, esperando a morte junto com você, cada um imaginando quem vai ser o próximo, você começa a achar que a sua vida não vale nada, você começa a achar que você não tem valor nenhum, você começa a achar que você foi esquecido por Deus, você começa a achar que nasceu para dar errado, e de repente esse homem se sentiu tão abençoado, que o que ele mais queria era agradecer. Sabe, irmãos, a gente só tem gratidão quando a gente descobre o quanto a gente é abençoado por Deus. Enquanto a gente pensa que é vítima da vida, enquanto a gente pensa que as coisas não podiam ter sido assim com a gente nunca vai ter motivos para agradecer. Enquanto a gente imagina que com os outros é sempre mais fácil, e eu já ouvi tanta gente dizer isso, não fale essa bobagem, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Enquanto a gente imagina isso, a gente nunca vai ter motivos para voltar e agradecer. A gente vai tocando a vida sempre estabanado, apressado, correndo, mas a gente não vai encontrar tempo para voltar e agradecer. Só quando a gente descobre o quanto a gente é abençoado, é que a gente encontra motivos para dizer obrigado. E aquele leproso que não era mais leproso, descobriu: rapaz, eu sou abençoado demais, eu tenho que voltar até Ele. E ele sabia que agora voltar até Jesus não era ficar 100 passos longe, era poder tocar nele. Quando você se sente abençoado, quando você tem gratidão movendo você, você sabe que você pode tocar Jesus. Gratidão empurra a gente para mais perto dele. Quando a gente louva Ele: Senhor, obrigado, porque se não fosse o Senhor eu não tinha conseguido. Obrigado porque no meio de tudo que eu estou vivendo eu sei o quanto eu sou abençoado. Quando você diz isso para Ele, esse seu louvor empurra você para perto de Jesus, como aquele leproso foi empurrado por gratidão.
Irmãos queridos, quando o assunto é gratidão, eu sei que a maioria da turma que está aqui na igreja pensa assim: é verdade, padre, gratidão é tão importante, e eu só conheço pessoas ingratas na minha vida. Eu me dou tanto, eu faço tanto, e ninguém me diz um obrigado. Vou dizer para você uma coisa, gente, pelo amor de Santa Periquita, pelo amor de Deus, eu juro, quando me ordenaram padre, eu pensei que eu estava indo para uma igreja, não para uma creche. Gente, se a gente tiver que passar a vida na igreja, cuidando de cristãos eternamente magoados, porque não são amados o bastante, porque não são reconhecidos o bastante, porque não recebem gratidão o bastante, a gente nunca vai sair do lugar. O mandamento do Senhor Jesus para nós não é: espere ser amado. O mandamento de Jesus não é: espere que as pessoas o reconheçam. O mandamento de Jesus não é: conte com a gratidão de outros. O mandamento de Jesus é: ame e dê o primeiro passo. O mandamento de Jesus é: faça o bem, ainda que ninguém perceba. O mandamento de Jesus é: seja grato, mesmo que não tragam gratidão de volta para você. Sabe, a nossa tarefa não é criar expectativas o tempo inteiro de que a gente vai ser reconhecido, de que vai vir um obrigado. Um cristão tem motivos para fazer o bem, para se gastar, porque ele carrega esses motivos dentro dele. A motivação ele leva junto. Eu sei que vale a pena. Eu sei que eu estou dando a minha vida como o meu Senhor. Eu sei que é assim. Esse é o segredo, por isso eu vou. E no caminho a gente encontra palavras que nos encorajam e palavras que nos desanimam. A gente encontra gratidão sincera e a gente encontra ingratidão muito dura. Mas a gente prossegue, porque o mandamento é: ama, dá o primeiro passo, estende a tua mão, seja grato, diz uma palavra que abençoa, perdoa você, perdoa. O mandamento não é: espere que tudo corresponda às suas carências mais profundas e então, não, se a gente esperar isso, rapaz, esse bonde passa e tu não entra. O assunto hoje aqui não é o quanto as pessoas deveriam ser gratas a nós, não é a nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje é o quanto eu e você podemos aprender a ser mais gratos a Deus e quem sabe também as pessoas que Deus colocou ao lado da gente, porque essa gratidão nos aproxima dele. O leproso curado, movido por gratidão, teve um encontro de perto com Jesus. Os leprosos, outros, enquanto não estavam curados, tiveram um encontro com Jesus muito distante, e depois de curados, não voltaram, não foram movidos por gratidão, não tocaram nele. Quando você reza, eu sei que você tem muitas coisas a desabafar com o Senhor, e eu sei que você tem muitas coisas a colocar nas mãos dele para que ele mude, porque talvez você não consiga mais mudar. Faça isso, mas não vá embora da sua oração sem ter dito a ele uma palavra de gratidão, porque é a sua gratidão que leva você para mais perto dele. Há momentos em que a gente diz: eu acho que o Senhor está longe de mim, será que a gente poderia tentar pensar o contrário? Eu acho que eu estou longe dele. Você precisa senti-lo mais perto? Agradece. Mas não tem nada de bom acontecendo na minha vida. Agradece pela presença dele na sua vida. A gente está acostumado a agradecer por coisas, porque alguém fez alguma coisa que para a gente era legal. A gente podia ser mais grato pela presença, né? Senhor, obrigado porque o Senhor está comigo, e eu não estou vivendo isso sozinho.
Quem sabe a gente podia aprender a fazer isso também com as pessoas que Deus colocou do lado da gente. Agradecer pela presença. Obrigado porque você está comigo nessa hora. E aí a pessoa nem está fazendo nada, mas ela está ali. E às vezes é só o que a gente precisa, né? Quando a gente perde alguém querido e tem um amigo do lado dizendo, olha, estou aqui. O amigo não tem como tirar aquela dor da gente, porque a tarefa da gente não é tirar a dor dos ombros uns dos outros, não dá. A tarefa da gente é, no máximo, estar junto, ser sirineu um para o outro. E aí depois a gente agradece, olha, obrigado porque você estava lá. E a pessoa às vezes até diz, mas eu não fiz nada, mas você estava lá. Foi o bastante. Quem sabe ao invés de contabilizar as coisas que Deus ou as pessoas ao redor fazem para a gente não poderia curtir mais a presença delas, a presença dEle, e ser grato por isso. Uma presença vale mais do que muitos presentes. Não sei se alguns irmãos aqui lembram, mas alguns anos atrás veio aqui na nossa igreja o padre Renato Chiera, que é um padre italiano que trabalha lá em Nova Iguaçu, numa casa de acolhida de pessoas que estão tentando sair de vícios, de drogas. O padre Renato, ele agora está mais velho, mas ele entrava nessas cracolândias aqui de Manguinhos, de noite, ele botava a roupa de padre. Isso aqui assusta qualquer um de noite, né? Na rua, imagina. Ele botava a roupa de padre e ia para a Cracolândia. E sentava do lado de um e conversava com o outro, ficava lá. E ele contou para a gente tantas histórias. E ele diz, uma vez quando esteve aqui conosco, ele disse, vocês pensam que na Cracolândia as pessoas vão para lá para se matar? E só tem gente economicamente de nível, né, de poder econômico baixo? As pessoas chegam na Cracolândia mortas por dentro. E eu já vi advogados ali dentro, eu já vi famílias inteiras, os pais, os filhos, e não nasceram ali não. E ele dizia para a gente, sabe, os pais hoje dão muitos presentes para os filhos, quando na verdade o que os filhos mais precisam é a presença deles. E nenhum presente no mundo substitui a presença de alguém que ama a gente. E às vezes, se você tem muitos presentes e não tem a presença de ninguém, aqui dentro a solidão te mata. E depois, deixar que o crack faça o resto, é o de menos. Irmãos, se a gente pudesse ser mais grato pela presença dEle e das pessoas que Ele colocou na nossa vida. Às vezes a gente fica cobrando das pessoas coisas, né? Eu quero que você me reconheça, eu quero que você diga obrigado. E a gente não nota como Deus, de mil maneiras, coloca ao nosso lado pessoas cuja presença faz tão bem para a gente e pela qual a gente podia ser tão grato. Tem uma menina aqui na igreja muito engraçadinha, ela deve ser da catequese, não sei se está aí hoje, mas eu não sei se os pais são do grupo de oração da quinta-feira. De vez em quando, quinta-feira de noite, ela está aí, e quando eu estou atendendo confissão lá embaixo, quando eu saio, às vezes, para dar tchau para uma pessoa, para receber a outra, ela está ali sentadinha, desenhando, ela vem logo para mim, me abraça e diz, você é o melhor padre do mundo. Aí eu digo para ela, é porque você só conhece um, né? Ela não, você, eu falei, tá bom, só porque é você que está dizendo, eu agradeço, né? Eu vou acreditar. Mas, gente, às vezes a gente cobra, alguém tem que, o Papa nem sabe que eu existo, caramba. A menininha está ali todo dia, e de alguma maneira eu estou deixando uma marquinha na vida dela, que pode não ser a melhor do mundo, mas para ela hoje é legal. E se a gente não sabe curtir esse tipo de coisa, a gente vai ficar criando fantasias, expectativas doidas, e a gente vai deixar de curtir coisas pequenas, que se a gente tivesse atenção, nossa, que presente, que presença, como é bom.
a gente podia ser mais grato por aqueles que Deus nos dá, mais do que pelas coisas que alguém possa fazer pela gente. Como é que está o seu gratidômetro, né? O seu medidor de gratidão? O salmo que a gente cantou hoje, ele começa com uma frase legal, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Quem sabe, se tem tido muita reclamação, muito queixume, muita crítica exagerada, quem sabe não é a hora de mudar um pouquinho a música, né? Pessoal que é da minha idade, a gente dizia, muda o disco. Imagina, se eu dissesse hoje na missa das 18, os garotos vão olhar, hein? Muda o quê? O disco, filho. O disco? O que é o disco? É o disco voador? Eles nem sabem mais, né? Mas olha, irmãos, às vezes na vida da gente, o que está precisando é a gente mudar o disco, viu? Porque a gente fica numa cantilena de reclamação, de crítica, de descontentamento, de amargura. Aquilo vai contagiando o ambiente ao redor da gente. Canta para o Senhor um cântico novo. Hoje na sua oração, começa a agradecer mais. De repente em casa, diz um obrigado para alguém. E existem 1000 maneiras diferentes da gente dizer obrigado. Não precisa, obrigado, não, nada a ver, né, padre? Obrigado, não. Você pode dizer isso de outro jeito. Mostre para as pessoas que a presença delas é importante para você. Muda o disco. É engraçado, essa semana me mandaram um negócio pela internet que eu achei muito engraçado. Cenas de filmes com uma trilha sonora original, e a mesma cena depois o pessoal foi lá, editou e colocou uma outra trilha sonora que não tinha nada a ver, e ficava muito engraçado, porque às vezes um filme, uma cena que com uma trilha sonora era um negócio assim de ação, se colocavam outro, parecia uma piada aquilo, parecia uma coisa, né? Como é que a trilha sonora faz a diferença, viu? Você pode viver a mesma cena de maneiras totalmente diferentes. Qual é a trilha sonora da sua vida hoje? E não é uma música, mas sabe quais são os pensamentos que ficam até a hora de você ir dormir? Ou então quais são os pensamentos que vêm logo na hora que você acorda? Bom, o que vem é o que invade. Agora, invadiu, você tem controle sobre a sua cabeça. Você pode aceitar ou você pode substituir. Muda o disco. Se o pensamento é um pensamento que te atormenta, que te tortura, muda o disco, pelo amor de Deus. Canta para o Senhor um cântico novo. Por fim, a segunda leitura de hoje é um trechinho da segunda carta de Paulo a Timóteo. Você sabe que nas últimas semanas todas a gente está junto com Timóteo, recebendo bons conselhos do apóstolo Paulo. Que homem abençoado. Esse cara viveu de tudo e tem tanto para ensinar para a gente. Nesse trechinho que nós ouvimos hoje, o apóstolo Paulo encoraja Timóteo para que ele não desanime nas horas difíceis, que são muitas. A primeira coisa que Paulo diz é: Timóteo, na hora da dificuldade, quando os teus pensamentos ficarem embaralhados, quando você não conseguir arrumar muito assim um raciocínio para encontrar uma solução, não adianta ficar se cobrando. Lembra de Jesus Cristo, que tendo passado pela cruz, ressuscitou. Irmãos, quando a nossa mente está pressionada, a gente não consegue, sabe, pensar as coisas como naquelas horas em que a gente está 100%. A mente pode ser pressionada pelo cansaço, pela cobrança, pelo sofrimento, por 1000 coisas. Nessa hora, antes de se cobrar, eu tenho que dar um jeito, não funciona. Lembra de Jesus. Meu Senhor passou pela cruz e venceu. Meu Senhor sabe o que eu estou sofrendo. Não tem sofrimento que eu viva que Ele não entenda, Ele sabe. Eu conto com Ele, eu confio nele. Paulo escreveu essa carta a Timóteo de dentro de uma prisão.
E aí Paulo escreve para ele: Timóteo, enquanto eu estou escrevendo para você, eu tenho algemas nas minhas mãos, mas a palavra de Deus, essa nada nem ninguém no mundo algema. Irmãos, esse Paulo era incrível, hein? Na prisão, ainda encontrava um jeito de escrever uma carta para encorajar alguém. Esse é cristão mesmo, hein? Cristão está andando com a sua cruz, e quando encontra alguém no caminho mais sofrido, ainda é capaz de encorajar. Paulo diz uma coisa tão bonita: eu posso estar com as minhas mãos atadas, mas Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus, não tem as suas mãos atadas por nada, nem por ninguém. Quando você estiver passando por uma situação em que você logo pensa isso: eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Quando você estiver com uma sensação de mãos atadas, quando você estiver preso na sua cruz e não podendo se mexer muito, lembra do que Paulo ensinou: eu posso estar algemado por esse problema, mas nada nem ninguém no mundo aprisiona, algema, ata as mãos do Senhor Jesus. Eu posso não ter mais o que fazer, Ele ainda tem algo a fazer por mim. Lembra de Jesus Cristo. E aí Paulo diz a Timóteo mais uma coisa preciosa: Timóteo, eu suporto tudo pelos que Deus escolheu e me confiou, para que eles cheguem à salvação. Quem sabe a gente não podia aprender com Paulo também a dizer isso. Quando a gente recebe uma missão de Deus, junto com a missão vem uma cruz, viu? Sempre. Quando você recebe de Deus um chamado para constituir a sua família, para se unir em casamento, para ser mãe, para ser avó, para ser avô, para entrar num determinado trabalho, para começar a viver uma etapa nova de vida, sei lá qual. Quando Deus apresenta a você uma nova missão, junto com ela vem a cruz, porque toda missão é sempre marcada por cruz. Só que quando a gente entende por que a gente está vivendo o que está vivendo, a gente leva a cruz com mais jeitinho. Paulo disse: eu suporto tudo por essas pessoas que Deus me deu, porque eu quero ver a obra de Deus completada na vida delas. Eu tenho certeza que tem pessoas que Deus confiou a você, que exigem de você um pouco mais de sofrimento. Sofrimento às vezes é ficar calado, quando a vontade era dar um berro. Talvez algumas pessoas exijam de você um pouco mais de sofrimento, porque estar ao lado delas significa ter que perdoá-las muitas vezes. Como Paulo, quem sabe a gente precisa aprender a dizer: eu suporto tudo, eu estou aguentando o que eu estou aguentando, porque Deus me confiou essas pessoas, e eu quero me dar por elas, eu quero ver a obra de Deus acontecendo na vida delas, por isso eu suporto. Se fosse de outro modo, Irmãos, tem coisas na vida que, como diz a nossa língua portuguesa, a gente só vive pelo amor de Deus. Não é assim? Tem umas coisas que acontecem que a gente fala: pelo amor de Deus. Pois é isso aí mesmo. E se não for pelo amor de Deus, a gente joga para o alto. Não quer nem dizer que você vá assumir: minha vontade era ir para o Himalaia, subir uma montanha onde ninguém me chamasse pelo nome. Já imaginou que maravilha? Nem sempre dá, mas a gente pode não sair de um lugar e viver ali como se não estivesse. Eu suporto tudo por aqueles que Deus me confiou, para ver a obra da salvação acontecendo neles. E Paulo termina dizendo: Timóteo, se com Cristo nós sofremos, com Ele nós vamos vencer. Irmãos, São Paulo deu a Timóteo uma escolha.
E é a escolha que muda a vida da gente. Timóteo, você precisa escolher. Ou você sofre sozinho, do seu jeito, com as suas ideias na cabeça, ou você sofre com Cristo, se dando por aqueles que Ele te confiou, fazendo dele o teu confidente, unindo a tua cruz à dele. Você pode escolher sofrer de um desses dois jeitos. Se você escolher sofrer com Cristo, Ele vai te fazer vencer com Ele. Irmãos, o legal dessa história é que São Paulo não está passando na gente uma conversa mole. Paulo não está dizendo para a gente: escolha, Timóteo, o que você quer, sofrer ou não sofrer? Porque Paulo sabe que essa escolha a gente não pode fazer. Igreja não é um lugar para alimentar fantasias de pessoas que têm dificuldade para ficar adultas. Um lugar onde se alimenta fantasias para pessoas que têm dificuldade de ficar adultas é a Disney, não igreja. Aí na Disney pode parecer que se você entrar no castelo da princesa, né, você vai ficar, nunca vai ter problema. Na igreja, não. A gente sofre, irmãos, porque a nossa vida se faz também de dor. Dor também molda a gente. E se tirassem da nossa vida toda a dor, eu sei lá que bichinho que a gente ia virar, hein? Deus me livre. A gente não tem a opção de sofrer ou não sofrer. Já imaginou? Acordar de manhã, vou dar uma sofridinha hoje. Hoje eu estou com vontade. Aí. Ou então, melhor ainda, já imaginou? Segunda-feira você acorda, acho que hoje eu não vou sofrer não. Que beleza. Se você andou fazendo isso, olha, tá. Quanto tempo você não toma aquele remédio? Por que você parou de tomar antes do médico dar o ok? Tá voltando para o país das maravilhas. Volta para a real, toma um remedinho. Não dá para fazer isso. Eu sofro ou não sofro? Deixa eu pensar. O sofrimento entra sem bater na porta. Agora, irmãos, a escolha que a gente tem, e ela é real, e ela faz toda a diferença, é como a gente vai sofrer. Eu posso sofrer sozinho, e daqui a pouco o meu sofrimento me enrosca como uma teia de aranha. Eu posso sofrer sozinho, achando que eu tenho que ter uma saída, eu vou dar um jeito, e me cobrando o que às vezes não é possível. Eu posso sofrer sozinho e acabar extravasando o meu sofrimento sobre pessoas que eu queria ajudar e que eu vou acabar fazendo sofrer junto comigo. Ou eu posso sofrer com Jesus e dividir com Ele o peso da minha cruz e desabafar com Ele as coisas que eu tenho dentro de mim e receber dEle forças que eu não tenho sozinho. E se eu sofro com Ele, a minha cruz dividida com Ele não vai me esmagar. Essa opção a gente tem. E quem sabe hoje, nessa manhã de domingo, a gente pode fazer a escolha da gente. Quem sabe hoje o Senhor não gostaria que antes que a gente voltasse para casa, nessa missa, a gente pudesse viver o nosso obrigado, dizendo para Ele: Senhor, Tua presença é o maior presente que eu tenho. Quem sabe hoje, essa gratidão não empurra a gente para mais perto de Jesus, como empurrou aquele leproso curado, e a gente vai se agarrar nos pés dEle, e vai ouvir dEle: levanta, vai em frente. Quem sabe hoje, a gente não pode fazer de novo a escolha da gente: Senhor, até aqui eu sofri sozinho, do meu jeito, de hoje em diante eu não vou mais sofrer sozinho, eu sofro contigo, do teu lado, dividindo contigo a minha cruz, entendendo que é preciso que eu suporte algo por aqueles que o Senhor me confiou, mas entendendo que vale a pena, entendendo que ainda que eu esteja de mãos amarradas, nada e ninguém nesse mundo amarra mais as tuas mãos.
O Senhor está livre para fazer o que é preciso na minha vida. Não vai para casa hoje sem ter essa conversa com Jesus.